E chegamos mais um Mindsec dessa vez, ano 2025, né? E o evento parece estar um pouco maior do que os outros eventos anteriores, né? O que a gente percebeu? Nós temos duas grandes áreas dentro do evento. Nós começamos a perceber que as estandes, elas parecem um pouco diferente da estrutura como foram nos anos anteriores, tá? Quando a gente fala de estrutura de anos anteriores, nós tínhamos todos os estandes grandes centralizados num lugar só, rodeado por estandes menores. Existe essa estrutura hoje como está assim? Sim, existe essa estrutura como está assim. Porém, nós conseguimos ver uma diferença porque os estandes grandes, eles parecem estar melhor localizados, né? Isso faz com que entregue uma dimensão diferente dos estandes e do evento como um todo. Vou dar um exemplo, né? Nós temos aqui alguns palcos onde mais de um participante ao mesmo tempo consegue fazer as palestras, e aí como é que funciona? Você pega o fone de ouvido e você pode escutar qualquer uma das palestras a partir disso, tá? Então, bora para cá. E aí nós começamos a ver que as estandes grandes, elas começam a tomar um espaço diferenciado, começam a tomar um espaço um pouco mais passado. Nós temos mais espaço para caminhar aqui nos eventos, o que eu acho muito bom. Temos pontos de água também nos eventos, que fica fácil para a gente, não precisa simplesmente sair comprando água, né? Temos um evento focado mais em apresentações, mais em demos e menos em jogos, em brindes, em coisas assim. Porque, por exemplo, ano passado, nós conseguimos ver muitas estandes focados em atrair o público, porque tinha um joguinho, dar um soco não sei do que, sabe, jogar uma peteca e acertar alguma coisa, né? E hoje não, ele parece, mesmo que a gente tenha alguma coisa de soco naquele ponto lá, por exemplo, né? Hoje a gente tá vendo que o evento parece estar indo para um ramo um pouco mais profissional, menos aquela questão de jogos e diversão, e mais demonstrações, focado na experiência profissional e principalmente em talks, palestras e apresentações, né? Quando a gente vai ir para os estandes, como é que funcionou? O que eu achei muito legal hoje, tá? Você tem as estandes grandes, como a gente está vendo aqui, mas quando a gente vai para os cantos, a gente acabou de sair, por exemplo, de um lounge, né? Que foi onde a gente começou a nossa caminhada. Esses lounges, eles são patrocinados por várias empresas e eles têm toda a parte de fazer massagem, ele tem uma área de descanso, carregamento de celular, né? Então você tem áreas estratégicas dentro do evento que te permite descansar, né? Ou se você precisar fazer alguma reunião, precisar conectar um notebook ou algo assim, você tem um pouco mais de espaço. Com relação à conexão de internet, a gente continua na mesma história, né? Não existe essa conexão de internet direta, então você tem que suportar a sua 5G, a sua 4G. O sinal aqui é um pouco estável, então sempre que você tentar fazer algo que seja relacionado à internet ou necessidade contínua de internet, isso pode te complicar um pouco, tá? Como é o nosso caso, por exemplo, em várias partes. Agora, quando a gente começa a ver que existem muitas áreas de descanso, por exemplo, muitas áreas de trabalho, muitas áreas de reuniões, a gente começa a ver que o evento, a Flipside em si, ela está escutando bastante o feedback das pessoas. E quando a gente fala do feedback, muitas pessoas sentiram falta, por exemplo, de alguns lugares para conversar com seus clientes tranquilamente. Sentiram falta de mais espaço para parar e conversar com as pessoas, que estava muito aproximado. Isso é um excelente feedback do pessoal da Flipside, que está escutando e adaptando o evento ano a ano para isso, tá? Hoje, também uma coisa que eu percebi é que nós temos uma quantidade maior de estandes grandes e trabalhados, tá? Então, se a gente for olhar o evento numa perspectiva de 2 anos atrás, o que nós tínhamos? 2 a 3 anos, né? Nós tínhamos vários standzinhos pequenininhos e os stands grandes eram muito destacados a ponto de obfuscar os outros. E isso a gente não tem visto tanto assim. Eles possuem um equilíbrio melhor entre o tamanho, embora o evento seja muito bonito, tá? Aqui nós temos o palco principal do evento, aonde vamos ver os painéis, vamos ver grandes palestras principais do evento, né? E o monitoramento. Então nós temos as palestras menores, aonde está em cada uma das partes, e as palestras grandes e os painéis que acontecem aqui no palco principal. Vamos para outra área lá agora.
Uma das coisas que a gente consegue ver também é a sinalização, tá? Agora a gente costuma ter as placas melhores sinalizadas, aonde fica um pouco mais fácil de a gente se organizar e saber onde é que está acontecendo as coisas, né? Aonde é que os lounges, por exemplo, quer encontrar algum amigo que você perdeu aqui dentro, fica mais fácil de conseguir encontrar ele, né? E essa divisão aqui, porque o evento ele acontece em duas grandes áreas, né? Tem o primeiro pavilhão, que é onde está, e nós temos esse segundo pavilhão aqui, tá? Vocês vão perceber que nós temos duas grandes áreas. Quando a gente fala das estandes e das pessoas que estão aqui dentro, a gente tem duas grandes áreas. A primeira área são, de fato, plataformas, produtos, vendors de tecnologia em específico, né? Por exemplo, temos a Snyk, temos a Cloudflare, temos a Google Cloud e assim por diante. Mas também existem muitos estandes de empresas que elas são canais de venda, elas são revendedores, né? Aí, por exemplo, a gente tem a Nova 8, tem a Logical IT. Os nossos parceiros, a Qualys e a Simulate, estão com stands aqui no Mindsec também. Muito legal, eu recomendo vocês visitarem lá. E aí, você pode conversar tanto com pessoas específicas dos próprios produtos, quanto conversar com as pessoas dos canais de venda em empresas parceiras. E aí, isso permite, por exemplo, que você possa conhecer múltiplas soluções de segurança em um único lugar, com um único venda. Então, às vezes você tem todo um processo de compra que ele é específico para a sua empresa, faz um contrato com uma empresa e a partir dali você consegue agregar várias soluções, não precisando fazer isso com várias empresas ao mesmo tempo, que pode ser um processo bastante custoso, né? E quando você arma um pacote, você consegue, inclusive, valores melhores de negociação, né? Isso ajuda bastante nessa parte, tá? Por exemplo, para algumas pessoas que têm algum cadastro, um vínculo específico com o evento, né? Nós temos alguns clubes específicos. Mas toda a parte de alimentação, quando você está aqui dentro do evento, porque dentro a gente conhece o trânsito de São Paulo, né? Para chegar aqui, por exemplo, eu levei 40 minutos para andar 4 quilômetros agora no horário de meio-dia. A gente sabe que é difícil você querer sair para almoçar e voltar depois, é um período de 5 horas que você perde, né? Então, aqui você tem os food trucks e os lugares de descanso e conexão que você pode utilizar, tá? Uma coisa bastante legal, ainda falando sobre food trucks e essas categorias, né? A maioria dos stands grandes aqui estão oferecendo um happy hour, né? Um after ali. Vai terminar o evento ali pelas 5, 6 horas da tarde. Você consegue ver várias stands com bebidas, chopes, né? E alguns quitutes, algumas coisas assim, para você ir aproveitar. Então, o evento em si é bastante cansativo, né? E agora, quando chega o final do evento em todos os dias, você acaba tendo uma oportunidade de descontrair, de conversar, né? Tomar um chopinho, por que não, né? E aproveitar cada um desses stands nessa melhor parte, tá? Lembrando sempre que o Mindsec, ele tem uma pegada um pouco mais business, né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com as pessoas que são novas em segurança é que eles vêm para o Mindsec, porque o Mindsec ele tem um porte enorme, como quando a gente fala sobre eventos na América Latina. E quando a gente fala de evento na América Latina, pensa, cara, vou ir para o maior evento de segurança da América Latina. Bem, essa é uma recomendação do porquê que esse é um dos maiores eventos de segurança da América Latina, né? Vamos. Uma das coisas que a gente consegue ver é que muitas pessoas vêm para cá com a expectativa de ver grandes palestras e tal, o que também tem muito palestra, inclusive, até o Montoro tá palestrando aqui, né? A gente tem o Musa também que está palestrando aqui, que é um dos grandes hosts hoje do evento, né? Só que tem uma questão. Esse evento é um evento muito bom para você conhecer soluções de segurança. Então, por exemplo, não é só pegar a sua carreira. Sua carreira às vezes depende de soluções e softwares, né? Então, venha para cá e conheça casos de uso, venha conhecer quais são as novas ameaças que tem no mercado, porque quando a gente fala das soluções, da criação dessas soluções dentro do mercado de cibersegurança, uma das coisas que a gente precisa entender é
Se existe uma solução para aquilo que o pessoal está vendendo aqui, é porque existe um problema que a solução vai atacar. Parece óbvio, né? Só que muitas vezes a gente não se apega a querer descobrir o problema por trás das soluções ofertadas. Então, quando a gente vem nesse evento, venha para conhecer as soluções e, ademais disso, entender qual que é o problema, qual que é a ameaça, qual que é o risco que essa solução está buscando atender. Porque aí você, primeiro, você conhece talvez um problema ou risco novo que você não conhecia. Depois, você acaba conhecendo uma solução de mercado que já te ajuda nisso. Também acaba conhecendo as pessoas que fazem parte daquela solução, daquele vendor, né? E isso vai ajudar bastante no momento de você conectar-se com outras pessoas, fazer o tão aclamado networking que a gente fala que é importante aqui, mas ao mesmo tempo aprender coisas novas para sua carreira. E se você for um tomador de decisão, e quando eu falo tomador de decisão, não falo que você é simplesmente o gerente ou simplesmente o CISO ou qualquer coisa assim. Quando você é um tomador de decisão, significa que você faz parte da decisão. Às vezes você é um arquiteto de segurança, você é um pentester, você é um tech lead ou um senior de red team, enfim, e você vai ser parte inclusa dessa decisão. Então, essa influência sua dentro desse mercado também é importante. Então, não é porque é um evento que tem as soluções de segurança em distintos formatos e formas para todos os gostos, que ele é um evento único e exclusivamente para gestão. Ele acaba tendo esse foco por causa da tomada de decisão de orçamento e coisas assim. Mas você, que é um cara 100% técnico, por exemplo, você tem muita oportunidade. São 3 dias de evento, né? 3 dias completos de evento, tá? Então, tem muita coisa para aproveitar aqui.